Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos aí e bem-vindas ao 10º Seminário de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas, né? Em sua, 10ª edição comemorativa. Gostaria aqui de, nessa oportunidade, cumprimentar e parabenizar toda a equipe de organização por essa iniciativa. É uma satisfação enorme poder estar aqui e participar com vocês. Então, na sessão de hoje, né, a gente está agora, nesse momento, na sessão de comunicação número 5, na qual serão apresentados, então, 3 trabalhos de pesquisa, né? O primeiro deles é intitulado Corpos, Troncos, etc., Jaz. Processo criativo num estado de deparar-se, né, de autoria de Francisco Rider Pereira da Silva, da Universidade do Estado do Amazonas, né? E antes de passar a palavra, então, para o Francisco, eu gostaria de explicar a todos que cada comunicador terá 20 minutos para expor o seu trabalho. Após as exposições, a gente abre, então, para o diálogo, né, para as questões aí que surgirem, né, dos participantes, também em igual tempo, né, 20 minutos para a gente conversar com cada expositor. Dessa forma, então, eu passo a palavra nesse momento, né, para o Francisco Rider da Silva. Agora são 10h03. Francisco, fique à vontade com você para a sua comunicação.
corpos, troncos, etc. jaz. No estado de deparar-se. Este texto, pesquisa artística, realiza um diálogo com os estudos de Michel de Certeau, Helena Bastos, Zeca Ligieri, Patrícia Fave, Milton Santos, George Broyd, Sandra Rey e outros autores. Tem como objetivo principal narrar o processo de criação e realização da performance Corpos, Troncos, etc. jaz, na cidade de Manaus, no período de março de 2020 a julho de 2021. A metodologia que considera a obra como processo e também como formação de sentido, consistiu em utilizar a tática de caminhar pela cidade. E assim, ser a cidade o ateliê laboratório de pesquisa para o artista pesquisador Andarilho. Na primeira fase da pesquisa, que ocorreu de março de 2020 a abril de 2021, consistiu em caminhar pela cidade e mapear e fotografar ruas e lugares onde eu me deparei com troncos de árvores abandonados, que eu considero como antes-árvores, e sujeitos em situação de rua, que, segundo alguns autores e teóricos das ciências sociais, considero como corpos negados, ou seja, corpos esquecidos pelas políticas públicas do governo, seja a nível federal, estadual ou municipal. Na segunda fase da pesquisa, que ocorreu de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, eu cataloguei imagens e notícias de jornais virtuais sobre os corpos abandonados nos corredores de Manaus, nas ruas do Equador e no rio Ganges, na Índia, acometidos de Covid-19. E na terceira e última fase da pesquisa, eu apresentei 6 performances em ruas do centro de Manaus, que foram mapeadas na fase 1. Ou seja, a pesquisa eu faço uma correlação entre corpo artista, corpo cidade, corpos abandonados, né, que são sujeitos em situação de rua, e corpos abandonados nos corredores dos hospitais, né, de Manaus, na crise da pandemia, né, em maio de 2020, especialmente em janeiro de 2021. E também eu faço uma correlação dos corpos troncos que a gente encontra nas calçadas de Manaus. Eu faço uma correlação, durante a pesquisa, eu fazia uma correlação com os corpos que foram abandonados nas ruas e calçadas da Bolívia e no rio Ganges, na Índia, né, que foram jogados no rio Ganges. Então, basicamente, a minha pesquisa tem esse sentido performativo, né? O corpo vai de encontro à cidade, o corpo é afetado pela cidade
o corpo se depara com situações que nem sempre são situações, digamos assim, felizes, né? Situações de contentamento, né? Mas de abandono, de esquecimento, de apagamento, de invisibilidade, né? Que são os corpos dos troncos de árvores, né? As antes-árvores, como eu chamo, que são corpos negados, né? Ou seja, pessoas em situação de rua. Então, assim, é um trabalho que muito afetado pelo estado das coisas, né, que estão principalmente evidentes para mim, né, nesse período da pandemia, né, pelo silêncio da cidade, especialmente em 2020, pelo isolamento social, pelas restrições, né. Então, para mim, essas coisas já existiam, lógico, né, esses apagamentos, esses abandonos, essas construções de visibilidade, né, especialmente com o capitalismo financeiro e com o neoliberalismo, que assola o mundo inteiro, especialmente o Brasil, né, nesse período, né, bolsonarista, né, de um governo proto-fascista. Então, assim, eu como artista, pesquisador, eu me sinto extremamente afetado, né, por essa energia, né, que paira no Brasil de verde e amarelo, né? É como se nos falasse, vocês todos vão se fuder de verde e amarelo. Então eu acho que o trabalho, ele não é um trabalho ecológico, eu não lido com essa questão da ecologia, pode até ser no primeiro momento, né? Mas é um trabalho afetado pelo aqui e agora, né? Sem ser um trabalho que esteja atrelado à lógica do mercado das artes, né? Dos programadores, dos curadores, dos produtores. Não, o trabalho ele tem essa intenção de ser efêmero, não ser uma obra de arte que vai ficar exposta no museu ou numa caixa preta, né, do teatro tradicional. Então é isso. Obrigado pela receptividade. Muito obrigado ao Francisco pela, pela excelente exposição do trabalho dele. E sem muitas delongas, eu já gostaria de convidar, então, a segunda pessoa a se apresentar hoje, né? O trabalho é intitulado Processos de Criação da Obra Perfume de Memória, né? De Simone Cláudia Picanso Batista, da Universidade do Estado do Amazonas. Desta forma, então, eu já passo a palavra para Simone, para ela fazer a apresentação do trabalho dela. Simone, com você a palavra. Fique à vontade. Obrigada, professor. Antes de eu começar, parabéns, viu, Rider, pela performance e apresentação do trabalho. O título da minha pesquisa é Processo de Criação da Obra Perfume da Memória. Essa pesquisa, ela é um trechinho da minha pesquisa de dissertação do mestrado. Eu tenho muito carinho, né? Ela é um pedacinho disso. E ela trata de descrever todas as etapas, as abordagens que eu fiz durante esse processo de criação. E essa obra ela é inspirada na obra Corpo, de Carlos Drummond de Andrade, uma obra que foi publicada assim, um pouco antes dele morrer, foi a penúltima obra que ele publica, em 1984. Essa obra ela trata de vários aspectos do corpo, e aí, para a criação, é muito difícil, né, tratar de vários elementos. E aí, eu junto ao meu orientador, nós decidimos que íamos escolher 3 aspectos para serem trabalhados. Seria o corpo-memória, o corpo erotizado
e o corpo em movimento dentro dessa obra para que eu pudesse, mais adiante, fazer a criação de Perfume da Memória. A partir desses 3 aspectos, eu convidei 6 bailarinos para esse processo de criação. Todos esses bailarinos, eles são profissionais, são da área, né? E são amigos de longa data, então eles toparam se aventurar. Mal sabíamos que seria uma aventura, porque ainda não sabíamos da pandemia, então foi criar durante a pandemia. E criar uma obra simultaneamente à escrita, né, já é um desafio. E durante a pandemia se tornou um desafio maior ainda. 4 homens e 2 bailarinas foram convidados por uma escolha minha, dentro dos aspectos que eu havia analisado dessa obra, né, que a gente vê muito presente o eu lírico a voz masculina, e a presença feminina ela é muito ligada à sexualidade, ao corpo feminino de forma mais erótica mesmo, então eu optei por escolher 2 bailarinas por essa razão. Por ter iniciado essa obra, por ter iniciado em 2019, no final de 2019, em novembro, nós ainda fizemos os primeiros encontros presencialmente. Então, nesse trabalho, eu descrevo tudo isso. Então, a partir disso, a gente ainda conseguiu ter um primeiro contato presencial. Depois disso, foi tudo virtual. E foi uma novidade, porque até então todos trabalhávamos numa companhia em que estávamos ali sentindo a energia, era uma troca de energia, de corpo, de sensações presentes. Então, quando a gente passa a experimentar esse ambiente virtual, foi uma outra perspectiva, né? Foi uma outra visão de corpo, de perceber o outro, de se sentir, de perceber o ambiente, as influências desse ambiente nesse processo. Então, a gente teve que repensar essa maneira de criar, de experimentar, que foi um desafio que nem todos nós conseguimos. Então, a gente, já no finalzinho de 2020, foi preciso que a gente se reunisse presencialmente para afinar e acertar coisas que nós não conseguíamos de maneira alguma virtualmente, por não termos tido ainda esse tipo de experiência. Então, todos os laboratórios que inicialmente eu havia pensado para esse experimento, para essa criação, eu tive que repensar, não tinha como fazer um contato improvisação virtualmente. Então, foi tudo muito novo, foi uma novidade, criar nesse ambiente. A partir disso, a gente teve que, por exemplo, pesquisar experimentos que a gente não perdesse a linha o fio condutor com aquelas análises que eram feitas da obra Corpo do Drummond. E aí foi mais difícil ainda. A gente recorreu, por exemplo, para um movimento ditado, que a gente via que muitas companhias estavam fazendo, né? Que é falar o movimento e aí os intérpretes iam executando conforme o entendimento deles. Não tinha uma definição prévia daquilo. Eles entendiam e iam executando, não há o certo ou o errado. Era conforme o entendimento deles. E aí, havendo uma ligação de movimento, conforme se eu dissesse rolamento, eles iam para o chão, e aí, a partir desse rolamento, quando eu falasse o movimento seguinte, ia surgindo, ia dando ligação a esse movimento. E ainda assim, a gente teve um cuidado maior, porque nesse período pandêmico, todos estávamos muito sensíveis, doentes ainda psicologicamente, com tudo que estava afetando a gente. Então, tinha que ter um cuidado até sobre isso. Os aspectos externos que influenciavam, nem todos os bailarinos tinham espaço suficiente para realização, né? Porque moram em apartamentos para realização de movimentos, e alguns têm filho, têm família, então há aquelas influências que a gente tentava se concentrar naquele experimento, mas não dava, porque a mãe chamava, o pai chamava, alguém chamava, ou tinha que sair para cuidar de alguém que não estava bem. Então, a gente teve que se adaptar a tudo isso em meio ao contexto que nós estávamos vivendo naquele momento.
Essa obra, Perfume da Memória, ela foi estruturada assim como os aspectos que nós analisamos. São 3 cenas. Alguém está cronometrando só para eu não passar, porque eu queria passar um pouquinho do vídeo para que a gente, né, fala de processo. Eu acho interessante apresentar, para eu não ultrapassar muito. Aí, então, a partir desses 3 aspectos, nós trabalhamos a estrutura da cena. Foi um processo inteiramente colaborativo, mas eu optei por não estar participando do elenco por ter outra visão, né? A visão de fora, não de estar dentro, mas de dirigir aquele processo, de ter uma outra ótica daquilo. Ele é estruturado em 3 cenas. A primeira está relacionada a esse corpo-memória, mas esse corpo-memória ele rodeia toda a obra. O segundo é esse corpo erotizado, em que as bailarinas elas entram em cena para trazer essa imagem da mulher que desperta o desejo nesse corpo masculino que não pode ser controlado, conforme as análises que foram feitas na obra, né? Que é um corpo que está sempre em conflito com a alma dele, né? Há esse dualismo, então a gente traz esse dualismo para a cena, que é a representação desse corpo e dessa alma, que estão sempre em conflito por causa do desejo pelo corpo feminino que desperta isso nele. E aí o corpo e movimento, que é o movimento de chegada, como é que eu posso dizer? De aproximação com a morte, né? Ele traz esse corpo, essa relação de aproximação. Então, há vários ângulos de aproximação dessa morte nesse último tópico. E aí, para fechar nesse processo de criação, que anteriormente foi pensado para a apresentação de um espetáculo, né? E a gente viu que não era possível diante do contexto que a gente estava vivendo, a gente teve que pensar numa outra estrutura, que foi o registro do vídeo, o registro do espetáculo. Então, não foi nem um videodança, foi um registro, um vídeo-registro da dança. Obrigada, professor. Um vídeo-registro desse trabalho. Ele foi realizado no Casarão de Ideias, lá no centro. Teve a duração no dia da gravação de 9 horas, né? A gente teve alguns... deu tudo certo no dia, né? Porque a gente imaginou que seria menos, né, tempo, mas como no dia da gravação teve câmeras a menos, então a gente teve que se adaptar a isso. Então, durou 9 horas de gravação. A gente chegou lá, era 9 da manhã, saiu bem tarde, e tivemos uma aula, um aquecimento prévio, marcação de cena. Depois foram ter a preparação dos bailarinos para que a gente pudesse fazer a gravação. Eu vou passar desculpa que eu acabei. Essas imagens que eu trago para vocês já foi final de 2020, né, que a gente já podia, aliás, no início de 2020 que a gente já podia se encontrar, então a gente precisou afinar algumas coisas. A gente já teve um encontro presencial, nós iniciávamos com uma aula, né, um aquecimento articular do corpo, de algumas movimentações, para que depois pudéssemos passar para os ensaios. Esses são alguns dos bailarinos que participaram, que toparam participar dessa aventura. Outros não conseguiram, ficaram no meio do caminho, mas é super compreensível, né? No dia da gravação, inclusive, eles estavam lá dando apoio. Essas imagens foi no dia da gravação, lá no Casarão de Ideias. Essas algumas das referências que eu utilizei durante a pesquisa. E essa foi a equipe que esteve comigo desde o início. E muito obrigada. Eu vou passar um trechinho da obra para que vocês possam assistir, tá? E quanto? E se não me lembrasse? Outra seria minha alma, bem diversa minha face. Oh, como esqueço.
E quanto? E se não esquecesse? Seria homem espanto, ambulando sem cabeça. Ou como esqueço e lembro. Como lembro e esqueço. Em correntezas iguais e simultâneos enlaces. Mas como posso, no fim, recompor os meus disfarces? Que corpo esquisito guarda em mim sua névoa e cinza, seu patrimônio de chamas, enquanto a vida confere seu limite, e cada hora é uma hora devida no balanço da memória, que chora e que ri, partida.
Então, aqui, meus cumprimentos a Simone pela sensibilidade em relação ao trabalho desenvolvido, parabéns. E gostaria, então, de convidar a próxima comunicadora, né, para o terceiro e último trabalho dessa sessão, que é a Demi Cristina Ribeiro de Souza, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Narans Vírus, Camadas Interpretativas. Então, eu passo a palavra nesse momento para a Demi, e são 10h44. Demi, você tem 20 minutos para a sua apresentação, né? Te passo, então, nesse momento a palavra, fique à vontade para fazer a sua comunicação. Obrigada, professor. Parabéns aos dois apresentadores anteriormente, né? Eu me chamo Demi Ribeiro, sou doutoranda da UDESC, estou caminhando para o meu segundo ano, e esse artigo que eu vou apresentar para vocês é um desdobramento da minha pesquisa. Eu entendo como se fosse um deslize, sabe? Até mesmo para compreender a perspectiva do Ohad Naharin, né? Então, a minha pesquisa ela é intitulada Naharin Vírus, Camadas Interpretativas. O porquê de camadas interpretativas, né? Porque ele é um artista de intervenções, de choques e acontecimentos, né? Ele explora na estrutura da sua montagem, até mesmo o seu processo criativo, né? A existência de outros mundos, onde as regras são diferentes. Ele consegue trazer para a superfície de suas coreografias o conflito social, político, religioso e corporal. A obra coreográfica Naharin Vírus, ele carrega consigo uma ferocidade humana, né? Essa obra ela foi criada em 2001, desculpa. O espetáculo em questão ele é inspirado na peça teatral Insulto ao Público, que foi publicado em 1966 pelo austríaco Peter Handke. A obra, a montagem de Handke, na época, não obteve uma boa visibilidade em relação ao público, né? Porque o artista em si, ele insulta diretamente o público, pelo fato dele tentar trazer uma reflexão direta em estar e observar e experienciar a questão de estar no teatro. Na peça de Handke, ele propõe 4 oradores de sexos não informados, né? O mesmo ocorre na estrutura de Naharin Vírus, né? Ele camufla os bailarinos com a mesma qualidade de movimento e até mesmo o figurino. As duas peças elas não possuem também uma história, uma narrativa e nada que possamos nos agarrar. Pelo contrário, elas possuem um potencial subversivo em relação ao cotidiano e nos convida a refletir sobre a realidade desnudada, pois é gerido um certo vácuo, né, que eu também poderia chamar de choque, como o Lehmann aponta, como o Lapujade aponta no seu livro, que eu vou falar posteriormente. Então, esse vácuo criado, ele surge justamente na relação entre o público-palco, público-intérprete e o público-a obra, onde ali abre um portal que muitas coisas podem acontecer em questão de interpretação. E aí eu me questiono, né, como uma obra coreográfica influencia na relação estética com o público, né? Ambas as peças, ela faz um convite para que o público reflita sobre sua experiência de estar dentro do teatro, né? Mesmo que nada esteja acontecendo ali. A proposta criativa, sem narrativa, insulto direcionado ao espectador, ela abre espaço para uma nova forma interpretativa, né? Como Hannah Arendt aponta no seu livro A Vida e o Espírito, publicado em 2009. Ela aponta que nada e ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador, ou seja, tudo que aparece no campo material não existe de forma singular ali, pois as coisas elas aparecem para ser facilmente percebidas por alguém. Neste caso, eu vou utilizar o termo interpretação. E aí o que eu digo, né, é a questão do choque, né, essa questão da interpretação, desse vácuo que aparece durante o processo criativo, até mesmo
na estrutura já da montagem criativa desse artista, eu vou chamar de choque. O que seria esses choques, né? É uma forma de atualizar a interpretação de determinada coisa. Como no livro do Lapujade, David Lapujade, que é William James, A Construção da Experiência. Ele, de acordo com o filósofo, ele aponta que esses choques são os que permeiam os acontecimentos da experiência, os quais nos obrigam a perceber o mundo exterior. Em outras palavras, o choque é ao mesmo tempo para nós um signo. E esse signo é o signo da exterioridade. Os acontecimentos esses só se tornam reais por interferência imediata, né? Conforme esses choques eles vão se multiplicando, esses signos, né? Ele vai desenvolvendo uma certa contextualização. Neste caso, vai criar uma possível interpretação a partir da própria experiência da observação, neste caso, da peça em si. Então, é nesse sentido que outro pesquisador, que é o Flávio de Granges, 2017, ele aponta que a performance se dá nesse vácuo, né? A partir da leitura do espectador, que traz a ideia de expansão no campo da própria percepção, tratando assim a ampliação de possibilidades criativas que implicam na interpretação de símbolos que ocorrem durante o desdobramento do espetáculo. Então, vou passar um pouquinho. Essa é uma cena do espetáculo Narrem Vírus. Essa é uma outra imagem do espetáculo. O público participa como uma unidade, né, de acordo com o Peter Hunter. Né? Nesse formato, existe uma pequena grupo que deixa bem claro em uma das passagens do seu manuscrito, né? Então, naturalmente, o homem vai construir algumas convenções, né? E ele faz as coisas para viver em sociedade. Então, todo o nosso comportamento, ele assenta numa somatória de gestos e ações, uma repetição, reflexo que garante a continuidade da vida. Nesse sentido, o espectador que começa a obra, ele realiza um constante movimento, que pode ser feito por ensaios, que podem ser revisitadas no sentido de tentar compreender a proposta da obra, né? E aqui é um trecho o qual eu me refiro, do Handke, que ele insulta, né? Não é bem um insulto, mas ele faz uma alerta para que o público possa se perceber em questão de sociedade, né? Que eles caminham para o teatro, no caso, né, com a mesma finalidade. Por exemplo, vocês são uma sociedade que representa uma ordem. Vocês são uma sociedade teatral de vários tipos. Vocês são uma ordem devido ao tipo de roupa, a posição de seus corpos, a direção de seus olhares. A cor de suas roupas não combina com a cor das suas poltronas. Vocês também formam uma ordem com as suas poltronas. Vocês estão a rigor com suas roupas. Vocês obedecem a uma ordem. Vocês estão formais, vestindo-se a rigor. Vocês demonstram que vocês estão fazendo algo que vocês não fazem todos os dias. Vocês estão usando uma máscara a fim de participarem de uma mascarada. Vocês participam, vocês assistem. Aqui é uma pequena ilustração que eu fiz esse ano, a partir das minhas impressões com a obra Narrem Vírus, né? O espetáculo, voltando agora para o olhar da pesquisa em si, desta obra, a obra ela tem a presença permanente de todo o elenco em cena. São 75 minutos aproximadamente, onde o Ohad Narren ele cria um clima emocional denso, sendo comparado como se todos estivessem ali dentro de uma panela de pressão. Então, o espetáculo do Narren, ele inicia com um questionamento, né, que é retirado do próprio texto do Handke. Então, ele diz o seguinte no início do texto: você começa a se agitar, você se pergunta o que vai fazer, você se pergunta se vai aplaudir. Em paralelo a esse questionamento, a palavra entra em paralelo com a forma e o texto. A forma que eu digo seria o movimento, né? O que causa um certo desconforto.
Porém, é evidente que o tempo todo verbal ele é sobrecarregado, seja pelos movimentos não convencionais dos intérpretes, ou com o exagero das palavras que são transcritas no quadro negro atrás, né? Então, no grande quadro negro aparecem algumas palavras, como, por exemplo, always, whose, atem. Atem, no plural em hebraico, significa a palavra você. E o que me chama bastante atenção é a palavra plastelina, né? Que é escrita no fundo do cenário, né? De acordo com a Skoda, a Carla Skoda, ela acredita que essa plastelina seria uma mutilação deliberada da palavra Palestina, né? Então, a partir dessa questão, eu posso até levantar a hipótese que as criações do Radnar são afetadas por questões políticas de Israel, mas eu não vou me adentrar aqui, pois o artista em si, ele nunca deixou claro e específico que ele está tentando questionar alguma coisa referente ao seu país, né? De acordo com um comentário do artista, ele afirma o seguinte, né? Quando ele é questionado sobre essas questões políticas que podem influenciar seu trabalho. Então, quando a influência disso em meu trabalho, não se trata de expressar a minha opinião política, trata-se da pesquisa da composição, e essas coisas vão surgindo ao longo do processo, né? E aí, nesse sentido, eu vou passar um pouquinho aqui. Não, vou deixar por enquanto nessa imagem. Nesse sentido, como tem essa questão de uma leitura que não é evidente, de uma narrativa que não é explícita, né? E muitas coisas contraditórias, eu vou utilizar o termo do Lehmann, que é do livro Teatro Pós-Dramático, que ele afirma que ele denomina essa perturbação, e chama de perturbação linguística, né? Que ele denomina de poética teatral da perturbação, pois é quando a própria linguagem ela vai entrar em conflito. No contexto coreográfico, a perturbação está presente na relação entre o texto que é escrito no final, ou o texto coreográfico, e a relação do corpo, né? Dos intérpretes. Então, todo significado ele vai entrar em conflito, né? Não conseguindo estabelecer um significado imediato, explícito ali, né? Só que isso não acontece de forma arbitrária pelo artista, é tudo intencional, tudo já surgiu a partir, surgiu no próprio processo criativo da obra do Radnar, neste caso, né? E ele, no caso, o Radnar, ele consegue, com esse estímulo, ele consegue interromper o padrão narrativo. Ele desmantela todas as ilusões mundanas e revela o oculto, né? Então, é nesse choque dessa perturbação entre corpo, movimento, palavras transcritas, né? E tudo não fazendo muito sentido ali, eu me pergunto que seria essa a fonte do vírus de Nari? Então, em uma entrevista, quando ele fez em 2001 para a Folha de São Paulo, para Ana Ponzio, ele comenta que na Vírus ele procura criar um vácuo, né, em que muita coisa pode acontecer visualmente. O ambiente é minimalista, o palco nu é banhado por luz forte e brilhante. Os bailarinos também aparecem quase nus, mesmo quando seus corpos estão recobertos por roupas que funcionam como uma espécie de segunda pele. Né? Então, esse vácuo criado pelo Nar, ele pode ser encarado como a forma pelo qual o coreógrafo também transmite seu movimento para os bailarinos, né? Então, essa palavra vácuo também aparece no seu processo criativo, ou seja, essa linguagem de movimento que se chama Gaga, né? Em 2019, 2020, eu tive a oportunidade de participar de um workshop com o próprio Radnar, de forma remota, que se chamou Gaga Home Lab. E durante esse workshop, eles nos apresentaram alguns trechos da própria coreografia Nahri Vírus. Então, em questão coreográfica, de questão de movimento, eu percebi que eles utilizam muito a palavra centro do movimento, do núcleo do corpo, né? Então, eu trago essa imagem desse tornado, porque é assim que eu me sinto quando eu experiencio a linguagem Gaga, ou até mesmo assisto e aprecio e tento compreender a sua obra coreográfica, né? O que Nahri faz com isso tudo é estimular a autonomia interpretativa de todos os seus participantes, né?
E já trazendo para a questão do... Perdão, gente. Para a questão do espetáculo em si, do espectador, o que ele consegue fazer com tudo isso em Narra Vírus, ele evidencia e ele consegue explorar as habilidades diferenciadas dos bailarinos, né? Sempre tentando aproximar com a qualidade animal do mover, né? Então, todo o seu vocabulário, tanto da coreografia, tanto do movimento, ele permite intensificar o motor e engloba todas as capacidades cognitivas, né? Então, o espaço da imaginação acaba sendo mais aguçado. E para finalizar minha fala, referente à minha apresentação, eu concluo que a ausência narrativa da obra altera a sequência lógica, causa uma ruptura e faz surgir na sua ação um inesperado diante das imagens que aparecem. É nessa ruptura que eu vou chamar de choque, de poética da perturbação. Ela é proposital, ela é estabelecida pelo próprio Radnarren. Ele cria uma relação com o espectador e mundo. Não se cria uma percepção do mundo, mas uma nova relação com ele. E com isso ele consegue ampliar a potência interpretativa de estar e experienciar o mundo, no caso, né? Então, a obra Narra Vírus, ela consegue questionar o mundo interpretativo do mover, do texto e da palavra, consegue expandir todas as possibilidades do fazer artístico. Então, essas são as minhas referências. Eu não sei se eu passei o tempo, porque eu perdi a visibilidade de vocês. Vou parar de compartilhar a minha tela. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, obrigado, Demi. Minha câmera continua fechada, mas eu já vou resolver isso. Ela não me permite abrir. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa em desenvolvimento, né? Eu acho que nós tivemos aí um momento privilegiado, né, com pesquisas muito interessantes, né, e muito significativas do ponto de vista da perspectiva socioartística, né, da arte com um certo engajamento social, né? A partir de agora, então, a gente abre para as questões, né, para as perguntas, para o debate, né, com todos os participantes, as pessoas que estão aqui. Obrigado pela presença. E aí, é o seguinte, a gente tem, né, 20 minutos aí para cada participante, né, a gente pode, as perguntas podem ser, né, não necessariamente nessa ordem para qualquer pessoa, e se de repente um participante responder em menos tempo, outra pessoa em mais tempo, a gente vai aqui conduzindo um debate de 1 hora com os três, né? A gente tem até esse prazo para fazer isso. Então, quem quiser começar fazendo perguntas, eu só peço que levante a mão, né, para a gente poder organizar direitinho a ordem, né, em que cada um vai perguntar, né, vai dialogar aí com o seu comunicador, tá bom? Então, abro a palavra agora para os participantes, peço que levantem a mão, podem se manifestar no chat também, para poder dialogar com os comunicadores aí. Eu acho que já tem uma primeira questão aí surgindo com a Isabelle. Isabelle, fique à vontade para falar com a Demi. Oi, tudo bom? Agora, né, sou egressa da turma de 2000... Egressa não, desculpa. Sou agora da turma de 2021 e o meu trabalho também está caminhando nessa mesma perspectiva de vocês três, né? Na verdade, a pergunta é para a Demi, mas qualquer um que se sentir à vontade também responder e falar. E eu gostaria que vocês assim pudessem comentar um pouco sobre como é você realizar o processo criativo ao mesmo tempo que você ainda está em pesquisa. Se vocês começaram já a escrever uma sinopse ou um roteiro do que foi, né, o espetáculo, do que foi a performance, já no momento da leitura, ou se isso aconteceu só depois que as leituras já tivessem sido realizadas.
Eu acho que tem mais a ver com a Simone, né? Com o Rieder. Mas eu vou responder em questão de experiência mesmo, né? Essa minha pesquisa que está em andamento, ela também tem a parte da prática, né? Eu tenho feito a minha prática em paralelo à minha pesquisa. Porém, como a linguagem de movimento do Radinari não existem materiais, eu tenho uma grande dificuldade de trazer isso para o corpo no momento, né? Mas não quer dizer que eu vá trazer. Na outra pesquisa que eu fiz, né, do ano passado, no mestrado, junto com o professor Luciano Souto, eu esperei um bom tempo para criar uma maturidade para poder trazer para o meu corpo. Mas isso é questão de experienciar, porque as coisas vão surgindo e você tem que acolher esses resultados que vão surgindo ao longo do processo, né? Então, como eu vou dizer por mim, eu não escrevo um roteiro, eu escrevo no final, como tudo já está pronto na minha cabeça, aí eu vou escrevendo e vou experimentando. Acho que é isso. Então, Isabelle, no meu caso, antes eu precisei, não foi fazer um esboço, mas como a primeira etapa da pesquisa foi a análise da obra, eu precisei fazer primeiro a análise, ver que aspectos eu iria abordar, e aí a partir desse primeiro estudo, porque é uma relação, né? Eu construí um diálogo entre a literatura e a dança, então a partir dessa análise literária que eu fiz, da leitura, que eu comecei o estudo coreográfico. Mas o segundo capítulo, por exemplo, da dissertação, eu me refiro, eu não utilizei tanto quanto esse primeiro que eu fiz, mas não montei também um roteiro assim de logo, sabe? Foi conforme foi fluindo o processo, eu fui criando esse roteiro. Eu não criei antes do estudo das análises das obras, não, das poesias. Quero parabenizar a Dani e a Simone pelas pesquisas, né? E dizer assim que eu, como artista, mais de 40 anos, eu posso dizer agora, com propriedade, dentro de uma perspectiva das vivências, e que o artista ele não pode ficar refém das teorias, né? No sentido assim da sua pergunta, se a obra nasceu a partir de algum conceito, né, de alguma teoria, eu acho que não. O que eu percebo, por exemplo, a Demi e a Simone falando, para mim está muito claro. Ótima obra. Essa Oi? máscara aqui é do pessoal da Não estou Eu entendendo. acho que a Ana está com o microfone. da Maria. Ana A Ana Patrícia, Patrícia, teu o áudio tá microfone ligado. ligado. Ana Patrícia. Ah, tá. Eu achava que era a minha Desculpa, máscara que gente. estava com problema de vocês entenderem. Não, mas o que eu quero Não, dizer ela é o seguinte. fechou já. Ah, obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte, que o artista ele se depara, por isso que no título da minha pesquisa tem, né, no estado de deparar-se. O artista ele se depara com as coisas na vida, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo minha pesquisa artística, os teóricos eles estão ali ao redor, né? Eu acho que nós artistas nós criamos conceitos. Nós não somos papagaio de teóricos, especialmente teóricos eurocêntricos. Nós somos teóricos no sentido de criar conceito, né? O artista cria conceito. Então, a partir da nossa vivência, da nossa experiência, a gente dialoga com esses autores, sem ser refém dos autores, né? Então, por exemplo, Corpos, Troncos, etc., Jazz, como eu falei na minha abertura, ele veio num processo convulsivo do cotidiano pandêmico. E, a partir daí, eu fui me deparando não somente com esses corpos excluídos, né, como corpos, troncos, antes-árvores, pessoas em situação de rua, corpos abandonados nos corredores dos hospitais de Manaus, devido à Covid-19. Aí os teóricos começaram a aparecer, né?
teóricos que eu já conhecia, como Michel Dissertot, né, que fala muito, né, dialoga muito com o cotidiano. Então, assim, pela minha experiência enquanto artista, pesquisador, as teorias elas existem ao nosso redor, né? Tá no nosso entorno. E a gente, no próprio processo de criação, você vai criando teorias e conceitos. E, a partir daí, você vai dialogando com esses teóricos, seja teóricos latino-americanos, sejam teóricos eurocêntricos, sejam teóricos anglo-saxônicos. Né? Então, eu acho assim, a pessoa que perguntou, desculpa, eu esqueci o nome, não deve se preocupar, eu sinto É assim, né? Isabelle, Rider. Isabelle. Isabelle. Ah, Isabelle Noronha? Isso. Ah, oi, querida. Tudo bem? Desculpa, Tudo Isabela. bom. Então, Isabela, eu acho assim que, Isabela, para fechar minha fala, a obra artística ela é tão pulsante, ela é cheia de camadas, que os teóricos eles são atraídos pela própria obra, né? A obra em si, ela requer que você dialoga com outras vozes, que não sejam somente as tuas vozes. Por exemplo, a Simone, eu percebi que ela dialoga com o Drummond, né? E com outros poetas, com certeza. Mas a Simone já tem uma experiência no corpo, assim mesmo como a Demi. A Demi, antes da Pina Bausch, ela já pesquisava com o corpo dela. Né? E daí vem de encontro. Né? Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa criação artística ela se depara com as coisas do mundo, seja a nível abstrato, seja a nível concreto, ou seja a nível do pensamento, né? Das ideias, que não somente as nossas, nossos conceitos, mas de autores que a Demi citou, que a Simone citou, né? E eu citei aqui o Michel Dissertot, que é um puta teórico francês, né? Então eu vejo por aí, né, que a obra ela tem uma potência que precisa dessas outras vozes para serem alimentadas, né? Obrigada, Rider. Adorei o conceito papagaio de teóricos. Pronto, agora minha câmera voltou a funcionar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Karen Cordeiro, fique à vontade. Olá a todos. Oi, Demi. Oi, Simone. Oi, Rider. Eu queria perguntar para o Rider. O trabalho dele tem bastante esse aspecto com a relação do corpo, com a rua, com as pessoas. E já que ele tocou assim no assunto de pandemia, eu queria que ele comentasse um pouco para a gente assim, quais foram os desafios, né, desse período pandêmico, principalmente no ano passado, e como ele enxergou isso e como isso refletiu no trabalho dele. Oi, Karen. Parabéns pelo livro sobre o Tony Mesquita. Obrigada. Olha, foi um período para todos nós manauaras, acho que especialmente para nós manauaras, que a cidade virou um laboratório, né, gente, de experimentações. Então, assim, eu perdi amigos. Na rua, eu moro aqui perto, onde vocês viram a mínima performance, eu moro aqui perto da Praça da Saudade, né? E na minha rua, na Luiz Antoni, o centro de Manaus foi o epicentro, né, da pandemia. Se você for ver na pesquisa, o entorno do centro ele foi muito atacado pelo vírus, né? Porque como vem muita gente de vários bairros e é uma área central, né, onde tem muito comércio, onde tem muito negócios, assim, é uma área bem capitalista, do capitalismo financeiro. Então, assim, nós ficamos meio que, digamos assim, bombardeados, né, por vários corpos transitando pelo centro de Manaus.
mesmo com o isolamento, restrições, como eu disse, eu moro aqui no centro, e na minha rua, para vocês terem uma ideia, morreram 10 pessoas. Isso não é contabilizado, né? Na verdade, não é. Essas pessoas morreram e foram esquecidas, invisibilizadas. Mas nós moradores, nós que vivemos isso, a gente sabe do afeto, né, que a gente tinha por esse morador, mesmo morando, pessoas que não são próximas a gente, mas faz parte de uma comunidade. Então, assim, o trabalho, ele foi afetado por esses aspectos, né, da morte, do silêncio, né, do silenciamento também, porque foi uma construção de um silêncio também, né, por parte do governo, né, houve um silêncio em relação a essas mortes e a cidade ficou muito silenciosa. Então, como isso afetou meu trabalho enquanto artista pesquisador, Karen, e Demi, Simone, todos presentes? Afetou no sentido que, assim, isso já existia antes, né? Esses corpos sendo abandonados, esquecidos, apagados, soterrados, já existia. O que veio com a pandemia, dentro da perspectiva da tua pergunta? Ela veio acentuar, né? A pandemia veio acentuar a precarização, subalternização da vida. Né? Então, para mim, quando eu disse, o meu trabalho ele não é ativista e nem é um trabalho ecológico. Por quê? Porque a dimensão, para mim, ela abarca tudo isso. Esse sentido ecológico, esse sentido existencial, esse sentido político, esse sentido da economia e da pandemia. Quando a pandemia atravessa as nossas vidas, os nossos corpos, ela atravessa junto com o capitalismo, junto com o neoliberalismo. Eu, artista independente, eu, artista autônomo, a minha vida foi precarizada, com certeza foi. Né? Então, assim, como a pandemia me afetou nesse sentido, né, de pensar na comunidade, de pensar que o mundo está fodido mesmo, né, nesse sentido de que existe uma lógica neoliberal, uma lógica capitalista financeira que abarca tudo, as mentalidades, as sensibilidades, os corpos, as religiões, principalmente, né? Que vira uma negociata, né, com o capitalismo para ser financiarizado. Então, a pandemia, Karen, ela só veio nos mostrar e me mostrar que o mundo está numa situação de precarização e subalternização de corpos que antes da pandemia já eram excluídos, como os negros, como os gays, como os artistas, como especialmente as pessoas periféricas, né? Mas assim, do ponto de vista meu enquanto artista, o que eu posso dizer é assim, que nossas vidas ficaram mais precarizadas, nós artistas autônomos. Então, quando eu faço essa performance, para fechar o meu pensamento, quando eu faço essa performance, eu faço como um ato de fortalecimento da minha existência enquanto artista, mesmo dentro de situações precárias. Mas ela também existiu porque havia a minha necessidade, enquanto artista, de estar presente na cena, de existir. Ou seja, eu vou para a rua, faço uma performance que não comete aglomeração, não é um lugar fechado, é um lugar aberto, uso máscara e convido pessoas a participarem da performance. Então, foi uma maneira, cara, de eu também sobreviver, né? Eu me sinto, assim como vocês, somos sobreviventes. E eu uso a arte, eu acredito que a arte pode curar. Não todo mundo se cura através da arte, mas eu acho, da minha parte, que a arte tem me curado muito, especialmente nesse período pandêmico. Obrigado, Karen, pela pergunta. Eu gostaria de eu tinha, né, algumas perguntas, mas a exposição do Francisco respondeu antecipadamente todas elas, né? Eu, enquanto ouvia, né,
a apresentação de cada um, fui lembrando da conferência de abertura do seminário que aconteceu ontem, né, pelo sociólogo Boaventura, né, e ele tratava justamente de aspectos, né, de como, por exemplo, a invisibilização, né, inclusive tratava a questão do corpo, né, e tantos outros assuntos, né, então é mais um pensador, né, que dialoga com os trabalhos de vocês. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria para os três, né? Para as três pessoas, né? Que fiquem à vontade, quem quiser me responder primeiro. O Francisco tocou num ponto muito interessante que eu posso traduzir, né? Talvez da seguinte forma: o Francisco me corrija se eu tiver enganado. Demi, eu fiz aula há muitos anos, enquanto o professor não volta, né? Estou muito curioso para ouvir a pergunta do professor Luciano. Mas eu fiz aula há anos atrás com um performer da companhia do Hadi, do coreógrafo da Batsheva, né? Ele era da Batsheva. Desculpem, retornando Tá, aqui, tive uma retornou. pequena queda da energia lá, justamente no momento da pergunta. Se eu poderia traduzir a questão que o Rieder, né, levantou, né, na primeira fala dele, no sentido em que a arte não se pretende ciência, né? Então ela não depende das teorizações para ser o que é, né? Embora elas dialoguem com as teorizações várias que estão ao nosso redor, né? Então a minha pergunta vai nesse sentido, ou seja, em que medida e como, no caso dos trabalhos de vocês chegaram até as teorizações, os autores em que sustentam, né, os trabalhos de vocês, e qual seria, talvez, como aconteceria esse diálogo, né? Ou seja, se a arte não se pretende ciência, logo ela não depende, né, das teorias, então, em que medida esse diálogo se dá ou como ela se sustenta, né, de forma independente das teorizações em si, pensando aqui, grosso modo, a teoria como uma reflexão sobre a prática, né? Ou talvez como fundamento da própria prática, né? Como é que vocês pensam essa questão? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Eu entendi perfeitamente, porque é um assunto que me interessa muito, porque como eu passei desde garoto, né, gente, eu estou com 56 anos, desde quando eu tinha 14 anos, eu já, 13, 14 anos, já praticava, né? Já estava no meio artístico aqui em Manaus, né? Com o teatro primeiro, depois que veio a dança, a performance. Então é um assunto que me interessa muito. Eu acho assim, professor, que não existe, não há essa dicotomia, né? Não são relações dicotômicas, né? Independente das teorias. E que teoria e prática sejam relações dicotômicas. Eu acho que não. Quando eu falo assim que eu desde garoto eu pratico, estou envolvido no ambiente artístico, isso não quer dizer que era somente uma relação da prática, né? Mas eu sempre fui muito interessado por exemplo, livros da teoria do teatro. Eu lia muito Stanislavski, com 14 anos eu já lia Stanislavski, Brecht, Nelson Rodrigues, Shakespeare, os grandes autores da dramaturgia e da teoria do teatro. Então, assim, mas isso é uma relação erótica. Ela não é uma relação cartesiana, cerebral. Ela é uma relação erótica, na medida em que alguns desses autores, eles servem como livro de cabeceira, entendeu? É uma relação erótica, né? Envolve eros, envolve desejo. E a arte sem o erotismo, ela não é nada, é uma arte sem vida. Então, assim, quando eu falei que nós, artistas, inventamos as teorias e conceitualizamos nossos trabalhos,
justamente porque não é uma relação dicotômica e hierárquica, né? Porque, assim, o pior artista é aquele que se submete a teorias. É o artista que deixa que essas relações sejam hierarquizantes e que tem que ser um diálogo em que envolve eros, que envolve afeto, né? Afeto no sentido do Spinoza. Olha, um teórico entrando aí. Mas por quê? Porque esses teóricos também, eles estão interessados nos artistas. Por quê? Porque o artista, ele corre o risco, né? Ele é a vanguarda, né? Nesse sentido do pensamento junto com a prática, né? Não existe uma relação dicotômica. As relações, elas são relações dialógicas, né? Há um diálogo. Então, assim, eu não vejo problema. Olha, em relação a surgir os autores, né? É o seguinte, eu comecei a pesquisar sobre os corpos, aí eu fiquei assim, qual teórico que lida com isso, né? Que já tem toda uma teoria, né? Tem toda uma pesquisa. Por que eu não vou atrás desses teóricos? Eu vou atrás desses teóricos, mas eu me deparo com eles, né? Se esse teórico não dialoga com a minha pesquisa, eu largo de mão, deixo para uma próxima. Mas aí, quando eu me deparo com esse teórico, eu digo, nossa, gente, é um deparar-se orgásmico, né? Porque eu digo, caramba, esse cara está pensando muito parecido com o que eu penso, né? Sobre corpos-troncos. Quando eu encontrei alguns teóricos das ciências sociais falando de corpos abandonados, né? Porque eu falo corpos em situação de rua. Eu falei, nossa, gente, que conceito interessante, né? Porque eu já estava pensando nos troncos de árvores abandonados, né? Ou seja, o próprio trabalho, ele é como um imã, ele vai atraindo essas teorias para o teu trabalho. O que eu quis dizer, não sei se Demi e a Simone concordam comigo, o que eu quis dizer é o seguinte, que eu não posso ficar em casa, eu não posso ficar no meu mundo das ideias, esperando que caia uma teoria ou que eu me depare, eu descubra um teórico. Não, o trabalho artístico, ele existe. E a gente vai criando conceitos. Por exemplo, eu criei um conceito, antes-árvore. É um conceito. Né? A partir daí eu vou sofisticando, né, esse conceito em diálogo com esses outros autores, né? Seja do hemisfério norte, seja do sul, né, da América Latina. Agora, em relação ao Boaventura de Souza Santos, é um puta teórico. Eu utilizo na minha dissertação de mestrado, que eu fiz no CPGLA, eu utilizo bastante o Boaventura de Souza Santos. Mas o Boaventura de Souza Santos existe depois de eu existir enquanto artista. Estou falando nesse sentido para mim, para o meu mundo, como artista, sabe? Aí quando eu me deparei com o Boaventura de Souza Santos, eu falei assim, nossa, gente, incrível, esse autor português é fantástico, porque ele está tratando sobre situações, né, dos saberes hegemônicos, dos saberes do hemisfério norte, do hemisfério sul, né, do apagamento das pessoas, da subalternização, do neoliberalismo. Então, assim, a minha resposta, em síntese, não existe essa relação dicotômica. Arte, prática, diálogo, teoria, prática, dependente, independente. Acho que é uma relação erótica, né? No sentido assim do Deus Eros, né? É isso. Perfeito, Francisco. Muitíssimo obrigado pela sua resposta. Foi uma curiosidade minha no sentido de compreender como vocês percebem, né, essa relação. Mas a Simone, a Demi, vocês fiquem à vontade para responder ou não, não tem nenhum problema. Ou se o Francisco já respondeu por vocês também, como vocês preferirem. Eu só vou acrescentar que foi uma experiência minha, mas acho que ele falou perfeitamente tudo que eu também
eu penso sobre isso. Inclusive, quando, por exemplo, eu fui a fazer a análise da obra Corpo, foi sugerido a mim que eu procurasse movimento na poesia. Eu digo, gente, como é que eu vou achar movimento ali, a partir de quem vai me ajudar a buscar isso, né? E aí eu fui lá no Afonso Santana. E aí o Afonso Santana já dizia que desde a estrutura da poesia de Drummond, a gente vê movimento, a gente vê dança. A gente vê dança até nas sugestões de título. E aí abre até a nossa percepção quanto a isso, né? A perceber outros aspectos nas obras teóricas que podem contribuir ou inspirar na criação de uma obra. Perfeito, muitíssimo obrigado. Eu posso complementar também os colegas? A gente está esperando. Eu acredito, assim, que a pesquisa em si, ela vai caminhando para essa procura, né? E é interessante que as coisas vão acontecendo, né? Então, quando eu me deparei com a minha orientadora, eu falei, Bianca, eu não sei o que a gente vai fazer nessa pesquisa, não tem material, não tem nada que fale sobre esse cara. Eu vou falar cara, gente, porque eu já queria uma certa... como se eu fosse velha amiga dele, sabe? E não tem nada sobre ele. Aí ela falou, então a gente pode falar sobre a tua experiência, né? Então foi quando ela me apresentou lá pro Jade, e aí foi interessante que foi puxando lá pro Jade, Hannah Arendt, e aí depois veio uma questão de não ter um significado explícito, nem na linguagem de movimento, aí surgiu Lehmann na minha vida, né? E aí, quando ele surgiu, Lehmann, muita coisa me fez significado, né? Me fez me compreender que, tipo, nossa, é isso que eu estava precisando, né? Mas pegando um pouco da fala do Rieder, que é interessante a gente não se esconder atrás da fala do pesquisador, porque ele já pesquisou, ele já fez, ele já teve outras experiências, né? Mas na pesquisa, você dar a sua voz enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto criador. E desamarrar um pouco disso que aprisiona a própria escrita, né? E trazer uma escrita mais performativa, né? Assim como o Flávio de Granges, ele fala assim que a performance se dá na própria leitura. Então, eu vou dizer que a performance, enquanto artista, para nós, se dá na própria escrita, seja escrita manuscrito ou escrita corporal, né? Então, eu só queria complementar mesmo a fala dos colegas. E concordo com todos. Ok, obrigado, Demi. É uma questão que a gente está sempre pensando, porque a minha área é a área musical que eu estudo desde criança. Então, na minha formação inicial foi fora da universidade, de maneira bastante informal. Então, havia uma vivência predominante, né, em relação na relação, né, com a música. E quando entrei na universidade, era um caminho bastante diferente mesmo em relação à própria formação do conservatório, né? Que é uma formação que reproduz uma espécie de tradição, né? Que se toca determinado repertório de determinada forma por determinadas razões, né? E a universidade foi onde eu fui construir uma fundamentação teórica mais ampla com pessoas, inclusive autores de fora da área musical. E comecei a perceber que a gente, da música, era sempre estudado por não músicos, né? De outras áreas, filósofos e sociólogos e outras áreas, né? E a gente estava sempre funcionando como subsidiário, né? Nossos objetos eram estudados por pessoas que não eram da música. Até o dia que eu li um texto de uma pessoa que fazia uma crítica muito interessante a quem se apresentava com instrumentos históricos. Eu me incluo nesse grupo. E aí, então, eu pensei, não, mas essa pessoa só está falando isso porque ela não toca instrumento histórico. Quem toca o instrumento não se pretende a isso que ela dizia que nós pretendíamos, né? Então, é a legitimação do conhecimento pela experiência, né? E aí essa relação, então, talvez privilegiada para o sentir-pensar, né? Essas coisas não são dicotômicas como o Rieder, né? Explicou agora há pouco, e indo bem de encontro seria a minha própria expectativa e a minha própria forma de pensar o meu campo, né, artístico, né, que é o campo musical. Bom, mas é só isso, porque né, a gente já está aqui
com o nosso tempo né, já daqui a pouco fechando, então gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta para os nossos comunicadores. Eu aqui perturbando vocês de novo. É que para mim esse momento está sendo muito importante, né? Porque eu estou no iniciozinho ainda dessa construção e a nossa proposta de conhecer o mundo e inclusive a escrita, né? Como a Demi bem falou, através do nosso corpo, das nossas experiências, muitas vezes não são bem vistas, né? Por muita gente, né? No meio acadêmico, mas a fala de vocês só contribuiu assim para eu pensar que eu tenho que voltar para o que eu pensava mesmo das minhas intenções enquanto artista, porque a gente às vezes se perde, né, no caminho, né? A gente lê tanta teoria e se perde do que a gente queria fazer no início. E a fala de vocês assim contribuiu de forma bastante ampla e significativa para mim nesse sentido, do que o Ida falou, da não dicotomia dos saberes, né? De trazer a nossa prática, a nossa arte para dentro do nosso texto. E aí é nesse sentido mesmo, de começar o meu processo criativo através do que eu penso que é o processo criativo em dança, que é o corpo, que é a nossa forma de conhecer o mundo, de conhecer e de experienciar os próprios textos que a gente lê. Então, eu só queria mesmo agradecer, obrigada pela fala preciosa de vocês aqui nessa manhã, tá bom? Obrigada. A Karen deixou uma pergunta aqui no chat para Simone. Você viu, Simone? Eu não sei se eu perdi, se a Simone comentou algo sobre, mas o seu vídeo, Simone, está disponível em algum local? Então, eu ainda não publiquei, era a partir de hoje. Hoje é a estreia dele, às 14 horas vai ter um outro vídeo, né? Sobre meu comentando sobre ele em específico, sobre a obra. Aí eu acho que o professor Alisson, ele ficou de me confirmar se ele vai postar ele na íntegra no PPGLA, né? No YouTube do PPGLA, porque como é um produto da dissertação, ele acha interessante já colocar lá. Mas aí eu acho que hoje ainda tem confirmação. Mais alguma questão? Para Simone e para o Rider. Vocês mostraram o Rider é uma performance ao vivo para nós, né? Ao vivo nesse quadradinho aqui, né? E a Simone em questão de vídeo. Aí eu pergunto, vocês têm a pretensão de, por exemplo, o Rider, continuar desenvolvendo um pouco mais essa performance e apresentar em outros locais da cidade, eu digo, né? Ou com outras perspectivas, né? Para esse ano de 2021, que ainda podemos contar com ele, né? E para a Simone, se tem pretensão de fazer uma exposição do espetáculo dela ao vivo, a cores, com todas as improvisações que podem acontecer durante o processo. Então, é mais ou menos essa a minha pergunta para os dois. Se vocês têm a pretensão de abrir ao público para ser visto, né? Enfim, uma forma tradicional que nós divulgamos os espetáculos. Não sei se ficou claro também a minha pergunta. Então, o pensamento inicial era esse, né? De eu apresentar em formato de espetáculo, mas aí, infelizmente, eu não pude, mas ainda tenho essa pretensão, sim. É que sabe como é burocrático demais conseguir espaço aqui na cidade. E aí eu ainda estou tentando conseguir. Olha que eu trabalho na secretaria ainda, estou na luta tentando conseguir um espaço, mas eu pretendo sim. E pretendo também transformá-lo no videodança, né? Porque ele não tem os aspectos de um videodança, é um videoregistro. E aí eu quero transformar ele mais adiante num videoregistro e continuar a pesquisa teórica e coreográfica. Tanto que na minha conclusão eu digo que é o ensaio para o encerramento, porque eu pretendo trabalhar outros aspectos dentro da obra que eu também vou para a parte coreográfica com ele. Mais perguntas? Mais alguém? Ela fez uma pergunta para mim, a Demi. Demi, eu estou mostrando, né? Já mostrei, eu acho que vai para a 7ª apresentação. Eu não penso assim em palco tradicional para esse trabalho.
apesar de essa migração é possível, né? Eu acho que pode ser rica. É inusitado, né? Eu tenho que... E mais uma coisa importante, esses troncos eles já existem na paisagem urbana, né? Eu não peguei e coloquei, por isso que no título do trabalho tem o deparar-se, porque não é assim, um cenário. O tronco não é um cenário, nem um acessório, né? Nem um objeto cênico. O tronco, ele é também um performer, né? O tronco, ele é um elemento vivo, pulsante. Para você ter uma ideia, o próprio tronco existe ecossistema no próprio tronco, né? Você vê que eu estou aqui sentado, de vez em quando eu estou tirando de perto de mim formiga, aranha, gafanhoto, micro gafanhoto. Então, assim, são elementos vivos, né? Então eu me deparo com eles, aí eu faço a performance. Obviamente, né, gente? Eu como artista, pesquisador, tem todo um preparo, né? Não é uma coisa assim ingênua, não é uma coisa assim escolar, entendeu? Escolar no sentido assim do ginasial, né? Eu crio uma partitura, eu namoro, né? Eu tenho uma relação erótica, né? No sentido de eros, de pensar, de ideias, e eu vou, a partir daí, eu vou me apropriando daquele espaço, daquele ambiente e crio uma partitura especificamente para esse tronco, gente. Esse tronco, para vocês terem uma ideia, ele veio lá da Japurá. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um cortejo, eu e mais uns 5 performers, né? Dimas Mendonça, Odacia Oliveira, Jade Castro, Tainá Andes e Isabela Vale. Eu namorei esse tronco que estava lá na Japurá. E viemos da Japurá pela Getúlio Vargas, viemos pelo Eduardo Ribeiro, Largo de São Sebastião, Eduardo Ribeiro, até chegar aqui o tronco. Ou seja, eles são organismos vivos, né? E eles são tratados com uma nobreza para ir contra essa ideia de que eles são coisa, né? Essa relação de coisificação dos elementos vivos do mundo, né? E para fechar aqui o que eu tenho a dizer em relação ao que nós falamos um pouco aqui, eu acho que nós artistas a gente tem que escrever para não deixar que as outras pessoas escrevam sobre você, né? Já escreveram muita coisa sobre o meu trabalho, já fez parte de capítulo de doutorado, de monografias, de dissertações. Aí chega um momento que o artista tem que escrever também, né? Não para ter assim o seu currículo Lattes rico, né, de artigos, não é para isso, mas para você amadurecer como um pensador do que você faz, né? Então, assim, não deixar que os outros escrevam sobre você somente, mas que você também escreva sobre seus trabalhos em diálogo com esses teóricos. Eu acho que é uma experiência muito rica. Quando eu fiz aluno especial no PPGLA, as 2 pessoas que mais me incentivaram a tentar o mestrado foi a professora Luciane Páscoa e o professor Márcio Páscoa, que eles falavam assim para mim: nossa, o senhor tem um trabalho tão potente, já pensou em fazer um mestrado? Eu nunca tinha pensado. Eu fiz como aluno especial com a professora Luciane Páscoa o História da Arte, mas só para eu estudar mesmo, para eu ter diálogo com ela como historiadora, pesquisadora, que me interessava muito o trabalho da professora Luciane Páscoa. E eu fiz um semestre com ela, essa disciplina. Não, na verdade foi iconologia e iconografia que eu fiz com a professora Luciane Páscoa. E depois com o professor Márcio Páscoa eu fiz arte contemporânea, não lembro o nome do título da disciplina dele, mas era sobre Arte e pós-modernidade. arte e pós-modernidade, exatamente. E o professor Márcio Páscoa também meio que me cobrou, né? Você não vai fazer o mestrado?
Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, faz anos que eu não sei o que é um banco escolar, eu sempre fui um estudante rebelde, nunca gostei de espaço institucional, mas a experiência com os dois foi tão rica que eu falei assim, poxa, eu vou tentar, já que são pessoas que estão ali abertas para as minhas propostas. Então, assim, foi muito rico ter feito o PPGLA, eu acho que trouxe outros aspectos para o meu trabalho que estavam, digamos assim, adormecidos. Eu acho que eu também enriqueci bastante no período que eu fiquei dentro do PPGLA, né, como pesquisador. Eu acho que eu também trouxe várias contribuições para dentro do ambiente acadêmico. É isso. Obrigado, professor Luciano. Foi ótima a sua mediação. Está sendo ótima, né? Obrigado a você, Francisco. Bom, a gente tem aí mais praticamente 10 minutos, né? Acho que dá para mais uma pergunta, a gente ainda tem tempo. Não havendo, ok. Não havendo, eu já vou conduzir para o encerramento. A Simone quer falar algo? É só a responder a Isabelle, que ela perguntou aonde foi filmado. Foi lá no Casarão de Ideias. O professor João Fernandes, mais uma vez, me socorrendo, né? Porque não tinha onde filmar, os espaços estavam fechados e eu não pensava até então em espaços alternativos, né? Espaços abertos. Aí ele me salvou mais uma vez. A Vanessa pergunta se haverá lista de presença. Oi, gente. O formulário de presença já passou. Eu botei aí em cima, dá uma passada, não. Eu vou copiar e colar novamente aqui para vocês. Mas eu queria só avisar que às 2 horas a gente vai retornar e às 2 horas a gente tem a produção criativa da Simone, que é Perfume de Memória. Ele vai ser apresentado antes dos lançamentos de livro sobre literatura africana, que vai ser Resistência e Subjetividade nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e o Estudos de Literatura Angolana. Então, e vai ter transmissão pelo YouTube. O link está lá no site. Bom, o convite está feito para todo mundo. Então, não havendo mais questões, eu proponho o encerramento da nossa sessão de comunicações. Agradeço aos comunicadores pelos excelentes trabalhos desenvolvidos. Deixo aqui meus votos de sucesso na carreira, na vida profissional, artística e acadêmica de vocês, né? E acho que proponho, então, já podemos encerrar a apresentação e um bom seminário a todos. Espero que a gente se encontre nas próximas atividades.